Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Poder sentar, irmãos. É maravilhoso o Senhor falar conosco. Nós somos transformados pela palavra. O batismo, ele renova a igreja, né? Renova a família que está recebendo uma nova criatura, né? Um novo filho de Deus que nasceu pelo poder do Senhor, e assim nós todos sentimos o poder de Deus agindo, amém? E assim nós somos renovados, né? Por essa graça, na qual estamos firmes, aleluia. Então hoje, trazer uma meditação da palavra. Ela fala sobre a necessidade do crescimento com Deus, né? O Senhor esteve falando comigo essa noite, né, sobre a vencer, como enfrentar os males, o medo, a amargura, a rejeição e a traição, né? E a necessidade do crescimento com Deus, né? Para que isso aconteça. A palavra do Senhor, nós vemos aqui na Bíblia todos os registros das conversas de Deus com os seus servos, né? Então, por esses diálogos, por esses ensinos, a repreensão, porque Deus, ele ensina, né? Pela palavra de Deus nós aprendemos como os pais devem lidar com os filhos. Ou seja, através do ensino, os pais precisam ensinar os seus filhos, eles precisam abençoar os seus filhos, eles precisam corrigir os seus filhos, né? Então, Deus, na sua palavra, ele não coloca medo nos seus filhos, e nem ele faz bullying com os seus filhos, né? Ele não menospreza e ridiculariza os seus filhos, mas ele trata com sabedoria, né? E assim nós vemos todos os registros das conversas, dos diálogos, onde nós vemos a mansidão, o poder de Deus, né? Deus é manso e humilde, de coração, mas ele tem poder, ele é a luz do mundo, né? Jesus Cristo é a luz do mundo, e assim nós vemos a transformação de cada um, né? Então, quero meditar começando por Jó capítulo 3, verso 25. Ele diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então nós vemos aqui nesse primeiro verso, né, essa primeira passagem, sobre Jó, que ele temia o mal, né? E quando a gente começa a ver o livro de Jó, nós vemos o quê? Que ele era um homem reto, justo e temente a Deus, que se desviava do mal. E nós vemos aqui que ele tinha muito temor, ou seja, há um crescimento necessário na vida de Jó. Então ele era um homem já justo, temente a Deus, mas o medo daquilo que podia acontecer estava sobre o seu coração, né? E de fato aconteceu grandes males na vida dele, e nós percebemos uma mudança daquilo que aconteceu, da forma como ele orava. Como a gente sabe que a gente está impactado pelo medo? A gente percebe pela nossa oração. Olha só como era a oração de Jó, antes das coisas acontecerem. Jó capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, dos banquetes dos filhos de Jó, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia continuamente. É interessante, aqui nós vemos um pai preocupado com os filhos e
ele trazia os filhos para perto de si. Então, não só ele orava pelos filhos, mas ele trazia os filhos para perto. Amém? Então, ele trazia, mostrava o que ele estava fazendo, né? Ou seja, mostrava que eles precisavam sacrificar, ele intercedia pelos filhos, né? O sacrifício e a oração, o santificar, significa o quê? Que você está orando, você está impondo as mãos para abençoar. Isso é santificar. Então, quando falava santificava os filhos, quer dizer, ele trazia a necessidade de correção e os santificava. Então, é diferente de você ameaçar e amedrontar os filhos, né? A gente cresce muitos fora da igreja, e é uma das coisas que as crianças ouvem quando fazem alguma coisa errada, que é poucas vezes que acontece, né? Poucas vezes acontece dos filhos fazerem coisas erradas, né? E que a mãe começa a repreender, né? Então, às vezes as mães dizem assim: quando seu pai chegar, você vai ver, né? Já começa a colocar pilha, né, no filho. Isso é o quê? Quando o pai chega, né, o filho logo pensa: meu pai querido chegou. É isso que ele pensa? Fala assim, o quê? Vou me esconder do meu pai, porque ele vai ver. Vamos ver, quem sabe ele esquece, ele cansa de me procurar, né, ele está cansado. Então, o mal, né, as trevas sobre a terra, faz com que a nossa atitude de viver e propagar o medo, ela seja uma constante nas nossas atitudes. E quando nós somos tocados pela palavra do Senhor, nós passamos a perceber e mudar esses hábitos. Amém? Né? Para quê? Para que nós possamos aprender a abençoar. Então, Jó, ele chamava os seus filhos e os santificava, ou seja, ele trazia a necessidade, né, qual era o sentimento? Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Então aqui ele mostra, olha, qual é a correção? Olha, será que quando vocês fizeram as festas, vocês exaltaram a própria vida, ou os próprios feitos, e esqueceram de glorificar Deus? Né? Se fizeram isso, cometeram e blasfemaram ao Senhor. Então, né, vamos sacrificar. Né? Então, aqui é uma atitude que Jó fazia, porque ele tinha 10 filhos. Né? Então, 7 filhos e 3 filhas. Então, ele fazia isso continuamente. Então, é importante nós vermos a atitude dele, mas ele tinha aquele medo, né? Ele tinha medo, se acontecer alguma coisa. Então, muitas vezes, os pais, eles passam a orar pelos filhos muito por causa do medo. Né? O que será que vai acontecer com o meu filho? Meu filho agora vai sair, vai sozinho para a escola. Senhor, guarda. Aí você começa a orar, jejuar. Meu filho está indo sozinho, vai resolver aquilo lá, está no trabalho. Então começa a angustiar o coração das mães, dos pais, e começam a buscar o Senhor, mas também há um medo no coração. A necessidade de a gente ensinar, a necessidade de nós abençoarmos, mas nós precisamos analisar se há um medo no coração ou não. E o impacto, por exemplo, desse medo não aparecia nessas primeiras orações. Mas depois que o mal aconteceu, ou seja, os filhos morreram, houve grandes perdas, Jó perdeu todos os bens que ele tinha. E aí depois ele ficou enfermo também, ele tinha que se limpar com as feridas, ele precisava de uma telha para arrancar as feridas que ficavam na pele. Então, quer dizer, realmente era uma situação muito difícil. E aí, nós vemos aqui, no capítulo 3, uma mudança da oração dele. O capítulo 3 todinho, ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento.
capítulo 3, verso 1. Depois disso, passou Jó a falar e a amaldiçoar o seu dia natalício. E disse Jó: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se em trevas, aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, e nem resplandeça sobre ele a luz. Olha só a mudança. O que é isso? É a amargura. A amargura entrou no coração de Jó. E isso é uma das coisas que nós precisamos vigiar. Por quê? Porque se aconteceu na vida de Jó que andava com Deus, por causa do impacto das perdas, do sofrimento, da tristeza, nós precisamos vigiar para ver se coisas ruins que aconteceram na nossa vida não trouxe uma amargura também. Estão entendendo? Quem está me entendendo? Amém? O Senhor, então nós vemos aqui no verso 20, do capítulo 3, porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Olha só como a oração dele estava triste. Ele estava questionando Deus por estar dando luz àqueles que eram miseráveis. Por quê? Porque ele já estava desejando a morte. A amargura, começa a levar a um pânico, a um desejo da morte. É isso que acontece com a amargura. E a amargura por quê? A gente começa a ver, a amargura ela tem a ver com o quê? Com as perdas que nós temos e com as tristezas, com os males que aconteceram na nossa vida. E somente com a palavra de Deus nós vamos ver o quê? Que a vida de Jó muda quando Deus fala com ele novamente. E ele começa a ter um entendimento maior. Ele tem uma amargura que vai crescendo e ele começa a ver os amigos dele que não sabem como ministrar. O que eles fizeram? Passaram a acusar e a criticar, a murmurar da vida de Jó. Então, a amargura, como que fala? A murmuração, ela faz um outro efeito naquele coração daquele que ouve essas murmurações, que é o que? A rejeição. Então, ao acúmulo, Jó tinha medo, passou a ter a amargura e depois passou a sentir a rejeição dos amigos. Ninguém mais queria ficar perto dele por causa do sofrimento. E as palavras de quem veio visitar a ele só trazia murmuração e o sentimento de que ele estava sendo rejeitado. Então, por isso, a necessidade de nós continuarmos a buscar ao Senhor, porque a palavra do Senhor é que nos cura. Amém? Então, e nós vamos vendo que há uma transformação conforme ele vai conversando com Deus. Estão entendendo, irmãos? Então, essa oração de Jó demonstra que a amargura aconteceu. E quando a gente às vezes faz reunião de oração e a gente começa a orar, nós começamos a perceber corações amargurados por causa da forma como está orando. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando a gente não abre a boca, não aparece nada, mas também a cura não vem. Porque você precisa abrir a boca e falar para que venha à luz os problemas que estão causando. Então, quando o homem está triste, amargurado, o que ele faz? Ele fecha sua boca. A gente vê logo com os filhos. Os filhos estão com algum problema. Criança com problema, o quê? Ela está quieta. Não abre a boca. Não fala nada. Por quê?
Por quê? Porque se abrir a boca, vai se saber o que tem no coração. E aí os pais vão lá, fala para mim, conta, e a criança, e para tirar alguma coisa da criança quando está, né? Como é difícil, né? Tem que trazer um doce, tem que cantar uma música, tem que ter o quê? Toda uma maneira de ministrar para criar um ambiente seguro para que a criança abra o seu coração. Né? E assim nós vemos que Deus ele vai se manifestando para trazer a cura. Então, Deus não quer fazer o homem sofrer, mas nós temos que entender que o sofrimento não pode impedir o poder de Deus na nossa vida. Amém? Por isso nós não podemos ter o medo, né? Não devemos ter o medo, não devemos deixar que as tristezas ou as dificuldades da vida, né, venham a afetar o nosso coração. Mas a gente consegue impedir essas coisas? Não. O mal pode acontecer, mas a situação que a tua reação em relação a as coisas que acontecem, é que vai modificar a situação. Né? Por quê? Porque Deus está presente e Ele já liberou sobre nós todas as sortes de bênçãos, ou seja, está acessível a nós, pela sua palavra, todas as curas que são necessárias. Amém? Estão entendendo? Então, aqui no verso 20, nós já lemos o 20, né? Fala da amargura do ânimo. Do 21 diz que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Ou seja, ele está dizendo que as pessoas começam a desejar e esperar a morte e começam a cavar a procura da morte, né, e até em tesouros ocultos, né, começa a fazer uma coisa que vai ferindo e cavando um poço, né? A amargura, ela acaba se transformando em um poço, né? A pessoa vai cavando cada vez mais. E aqui no verso 23 ele começa a lamentar: por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e aquilo que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então, a amargura, ela tira a esperança, né? Ela ataca a nossa esperança da transformação que Deus vai nos conceder. Né? E aí nós vemos a mudança. Deus falando com Jó, capítulo 38 do livro de Jó. Deus começa a falar: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento, quem lhes pôs as medidas, se é que tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, né, uma medida, né, para saber os limites? Então, Deus ele se apresenta no meio de um redemoinho e começa a falar com Jó. Né? E ele diz: cinge os teus lombos. Significa o quê? Colocar o cinto, né? Cingir os lombos. Então, para cingir os lombos, ou seja, você tem que se aprontar e ficar em pé. Então, Deus chama o filho, amém? O Jó como filho, e começa a falar: coloque-se em pé diante de mim que eu vou falar com você. E aqui já começa a trazer o quê? A cura, porque quando Deus se apresenta e diz:
se arruma, coloque-se em pé que eu vou falar com você, já começa a cura. Então, um pai, quando chama um filho, né, que está com dificuldade, e já chama e diz, vem aqui, coloque-se em pé, vamos conversar. Já começa a agir no coração do servo para vencer o medo. Por quê? Porque Deus se apresenta, né, aquele que pode punir, aquele que pode mudar a situação, ele se apresenta e diz, apronta-te. Né? Então, essa palavra, cinge, pois, os seus lombos, né, como homem, e eu te perguntarei e tu me farás saber. Então, como Jó, ele começou a amaldiçoar, a lamentar. Então, Deus falou assim, então eu vou começar a perguntar, se você sabe de todas essas coisas, você está dizendo que, por que eu estou concedendo a luz àquele que está necessitado, e se é inútil isso, porque depois ele vai sofrer, né? Então, eu vou te perguntar, se você está dizendo que você sabe tantas as coisas, então eu vou fazer as perguntas e você vai me responder. E aí, Deus começa a fazer, desde o capítulo 38, o 39, o 40, 41, são perguntas que Deus vai fazendo para o homem, né, para Jó, para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Então Deus fala da criação, fala dos animais marinhos, fala da vida silvestre, que Deus vai e cria a neve, né? Então Deus fala onde é criada a luz. Você sabe onde é criada a luz, como é que é feito, como é que o vento é formado, né? Então Deus começa a falar de uma série de coisas para mostrar que todas as coisas estão no controle de Deus. Amém? Então essa conversa de Deus convence a Jó de muitas coisas que ele ignora. Então, quando a pessoa está com medo e amargurada, ela começa a cavar um poço e não enxergar evidências dos problemas ou a origem dos problemas que aconteceram. Né? Por quê? Porque as trevas nos levam para um abismo. Né? E o Senhor nos transporta do império das trevas para a sua luz. Por isso, Deus começa a revelar, né, a trazer à luz as coisas que estão acontecendo. Veja no verso 19. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar, para que as conduzas aos limites e discina as veredas para a sua casa? Tu o sabes, porque neste tempo era nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Né? Então, quer dizer, Deus começa a mostrar que a luz, né? Porque disse Deus, haja luz, e houve luz. Né? Então, todo o conhecimento, todo o poder pertence a Deus. Né? E aí ele vai começando a mostrar todas essas coisas, e há uma transformação na vida de Jó. Capítulo 42. Estão entendendo, irmãos? Amém? Espero que não esteja indo muito rápido. Meu filho pensou, certamente você não está rápido, mas... Mas é uma dedução minha, ele não me falou nada. Jó 42, verso 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Né? Então, olha só, quando Deus falou com ele, e ele começou a reconhecer que ele não tinha conhecimento de nada, não entendia o amor de Deus, o poder de Deus,
a capacidade que Deus tinha de transformar as situações. Ainda que venha o medo, Deus tem poder para transformar e nos salvar de todo o medo, dando a esperança, amém? Para nos livrar de todo o medo, porque o Senhor é poderoso para nos salvar, amém? Aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Deus tem todo o poder para transformar a sua vida. Não importa a angústia, não importa o sofrimento, mas o Senhor, Ele tem poder para nos livrar. Amém? Então ele diz, na verdade eu falei das coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. A paz do Senhor, Deus abençoe. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Então, Jó percebe o quê? Que ele precisa ouvir e aprender de Deus. Aí há o caminho para a cura, aí há o caminho para a transformação. No momento em que nós reconhecemos que Deus tem muito para nos ensinar. E esse é um dos aspectos, quando nós estamos tristes e amargurados, muitas pessoas se colocam numa situação de dizer, ninguém precisa me ensinar nada mais. O amargurado, o triste, aquele que está começando a se afundar na tristeza, ele se coloca numa situação de que, olha, nenhum conselho, eu sei que tudo que vão falar não vai mudar nada a minha vida, eu vou continuar amargurado, eu vou continuar triste, eu vou continuar pensando na morte, no pânico, na tristeza, na aflição, porque tudo aquilo que ele tem medo começa a sobrevir sobre ele. Essa é a situação. Aquele que está angustiado, ele começa a temer, e tudo o mal que ele está pensando começa a vir a acontecer. Por quê? Porque ele está se afastando de Deus. E quanto mais você se afasta de Deus, mais aquilo que tem medo vai acontecendo na sua vida. Então, a importância de nós permanecermos na presença de Deus. Amém? Estão entendendo? Para quê? Porque nós mesmos passamos a atrair o medo, o mal e as coisas que estão acontecendo. Claro, nós não podemos esquecer que nós temos um inimigo. E o inimigo, ele lança o medo. E ele começa a lançar coisas conforme você vai se amedrontando, se amargurando, se isolando, cavando buraco. Mas o Senhor, Ele nos renova. Amém? Glória a Deus. E aí no verso 5 do 42 diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Amém? Então essa é a cura que um pai faz. O pai, ele chega e fala para o filho, ele não só, o filho só ouve, vem aqui meu filho, eu quero falar com você. Agora não, então, antes só ouvia, mas quando o pai traz para perto, vem aqui que eu vou falar com você. Aqui ele diz assim, os meus olhos te veem. Então, você vai lendo a palavra e você vai ouvindo, vai vendo a palavra do Senhor. Mas, quando você se aproxima de Deus para ser ensinado, aí que você começa uma outra transformação. Veja, Jesus disse assim, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a opressão, o medo, a amargura, você chegando ao Senhor, Ele vai te curar. E aí Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas.
né? Você veja que na amargura de Jó, ele disse, ó, eu não tenho descanso. Né? Na angústia dele, ele disse, eu não tenho descanso. Tudo que acontece, quer dizer, ele tinha tantas coisas boas, e ele fala, não, eu não tenho descanso. Né? Ele perdeu muitas das coisas, né? Ele perdeu tudo. E aí ele ficava só, né? Mesmo alguém fazendo alguma coisa, trazendo comida para ele, ele falava, eu não tenho descanso. Mas, quando Deus falou com ele, a vida dele mudou. Quando ele se dispôs a ouvir e aprender de Deus, a vida dele mudou. Amém? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, quando a palavra, o entendimento começa a vir, vem também o arrependimento. E o arrependimento, as lágrimas do arrependimento, elas curam a nossa amargura. Amém? Então, a importância de você ouvir a Deus e se converter, né? E aí a transformação começa a vir. Verso 7, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, os amigos estavam murmurando e levando a Jó a ter um sentimento de rejeição, né? E aqui então Deus repreende. Veja como o pai ele trabalha, ele ensina, abençoa e corrige. Amém? E aí então Deus falou com Elifaz, a minha ira se estendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disse o que era reto. Mas veja, Deus abençoa. Então Deus trouxe a correção, dizendo que eles estavam errados, mas ele deu o caminho para a bênção. Amém? Por quê? Porque Deus ensina e abençoa. Amém? Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vocês, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Amém? Então, a oração de Jó mudou. Amém? Na hora que Deus fala com você e você se dispõe a ouvir a palavra do Senhor, a oração muda. A oração mudou e ele agora podia interceder. Amém? Como nós vamos interceder se a nossa oração está amargurada? Ai, ai, ai. Será que quando nós vamos interceder, nós percebemos que a oração está amargurada? Se isso está acontecendo, significa o quê? Precisamos conhecer mais a Deus. Oséias, capítulo 6, ele fala sobre o caminho da cura. Por favor, alguém pode trazer mais água para mim? Oséias capítulo 5, verso 15, e depois o capítulo 6. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde e tornemos ao Senhor. Veja, o Senhor, quando o homem ele se isola, se amargura, Deus fala assim, olha, então, a palavra do Senhor é para que você se reconheça culpado e busque a face do Senhor. A importância, por que Deus nos chamou para a igreja e disse, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura.
né? Para quê? Para que nós proclamemos a palavra e digamos: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Amém? Então, quando Deus traz a palavra e a repreensão, Ele também provém a cura. Por isso é necessário nós permanecermos no caminho do Senhor. Nossa irmã, ela passou pelas águas do batismo, e aí o que acontece? Muitas pessoas se convertem, né, ao Evangelho, se arrependem dos seus pecados, mas aí não dão mais o próximo passo do batismo, né? E o que acaba acontecendo? As feridas começam a se acumular. A pessoa percebe que conheceu a Deus, mas as feridas continuam lá, né? O medo está lá, a amargura está lá, ela precisa de mais coisas para ser sarada. Ela precisa continuar dando os passos no caminho do Senhor. Amém? Estão entendendo? Ele diz assim, olha, vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Aleluia. Por que nós ouvimos, né, a palavra do Senhor e sentimos um refrigério? Por causa da chuva espiritual que cai sobre as nossas vidas, sobre a nossa alma. Amém? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, Ele começa, né? Por isso que às vezes a gente chora, a gente se emociona, a gente sente em nosso coração. Por quê? Porque é a chuva espiritual do Senhor tocando a nossa alma. Amém? E isso traz o refrigério. Por isso a importância, né, de crer no Senhor, ser batizado, né, continuar buscando a palavra, ser ensinado, né? Você precisa continuar no caminho do Senhor para que a cura venha sobre as nossas vidas. Amém? Jesus, né, veio para trazer a graça. A graça é o quê? A cura e a salvação. Então, você passar a ver a palavra do Senhor, né, você vai ouvir e isso vai trazer um renovo sobre a sua vida. Mas encontrar-se com Deus e ouvir a sua voz e entender a sua palavra, ela vai te trazendo a cura necessária para esse tempo. Amém? E isso vai transformando. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque Ele tem a bênção para a nossa vida. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Aleluia. No Evangelho, livro de João, capítulo 1, nós já falamos sobre o medo, sobre a amargura, falamos um pouco sobre a rejeição. E aqui nós vamos falar um pouco também sobre aquilo que aconteceu. Verso 11. Jesus sofreu a rejeição. Verso 11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A palavra do Senhor pelos profetas e tudo o ensino, Deus anunciou que viria o grande profeta, semelhante a Moisés em obras, em prodígios, sinais, maravilhas, que o menino nasceria, né? O Emanuel, Deus conosco, nasceria, e foi profetizado, foi anunciado a palavra, e Jesus nasceu, veio e curou, leprosos, curou paralítico, ressuscitou mortos, né? Ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a Lázaro, e depois Jesus também ressuscitou dos mortos, mas os seus não o receberam.
a rejeição. Né? Jesus sofreu a rejeição, mas a fé vence a rejeição. Aleluia. Amém? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, bendito é o nome do Senhor. A fé vence a rejeição. Aleluia, creia no poder de Deus para enfrentar a rejeição e ter a transformação na sua vida, manter a sua vida transformada. Amém? Por quê? Porque se você não continuar o caminho, você vai começar a ouvir a murmuração, a reclamação, as angústias, e aquilo vai trazer um sentimento. Mas se alegre naquele que crê no Senhor. Por isso que eu disse, olha, a nossa irmã foi batizada e foi renovada. A cada batismo, quando a nossa irmã Rita também foi batizada, toda a igreja foi renovada. Por quê? Porque é o poder de Deus para vencer a rejeição. Amém? E assim todos nós recebemos, tem no grupo da igreja aí as fotos do batismo, Então você percebe o que é a alegria. Isso é o poder de Deus que vence a rejeição. Amém? E assim você continua nos caminhos do Senhor renovados. Então, a cada vez que você lembra daquilo que Deus fez na sua vida, isso traz sobre você novamente o poder de Deus para vencer as rejeições. Amém? Então seja grato. Quando está passando por dificuldades, angústias, lembre daquilo que Deus fez na sua vida, porque foi o poder de Deus derramado na sua vida. Aleluia. E isso vai te trazer o renovo. Você vai sentir o poder de Deus na sua vida, como aconteceu naquele dia. Cada vez que você é grato, o mesmo derramar que você recebeu naquele dia, vem novamente. Porque a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Amém? E essa é a maneira como a misericórdia do Senhor se renova a cada dia sobre as nossas vidas. À medida que você é grato, à medida que você reconhece o poder de Deus, à medida que você aceita o ensino e você começa a lembrar, eu aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância. Esse é o segredo. Você lembrar do poder de Deus. O que Deus fez na sua vida. A fé vence a rejeição. E você lembra do que Deus fez na sua vida. E você se coloca novamente em pé pelo poder de Deus. Salmo 40, ele diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre a rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor. É nesse momento que você lembra daquilo que Deus fez na sua vida. Ele tira da lama, da amargura, da tristeza e te coloca nas rochas. E coloca na rocha do Senhor, que é Jesus Cristo, e coloca um cântico na sua boca. Um cântico de libertação. É por isso que nós precisamos abrir a nossa boca, irmão. Na hora que Deus coloca um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, aí você começa a cantar, a louvar, e a sua alma é curada. Amém, irmão? Muitos verão as coisas, temerão e confiarão no Senhor. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não tem mais o medo daquilo que possa vir a acontecer, dos dias futuros, da angústia, da fome, da peste.
você passa a confiar e temer a Deus, porque a sua vida depende de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, grande é o Senhor. E assim, o Senhor vem e nos dá poder para sermos livres da rejeição de todo esse sentimento. Os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Né? Então aqui mostra que João, Pedro e Tiago, eles viram a glória do Senhor, ou seja, quando eles estavam lá no monte onde Jesus foi transfigurado, Jesus resplandeceu como Deus, né? Eles viram a luz do Senhor e mostrou, né, ali na hora que Jesus teve o encontro, né, teve a visão glorificada de Moisés, né? A Moisés se apresentou ali, Elias, e eles conversavam com Jesus, né? Por quê? Porque ali eles viram que Deus, né, é Deus dos vivos e Ele tem todo o poder. E Moisés e Elias fizeram aquilo que Jesus lhes ensinou. Amém? Então eles estavam ali conversando com Jesus. Então os discípulos, eles puderam dizer: nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo é Deus. Amém? E Ele se manifestou entre nós. E agora o outro ponto. São 20 para meio-dia ou é isso mesmo? Não é 20 para 1 não, né? Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. O outro aspecto, né, que traz ferida, a traição. Lucas capítulo 22. Né? Então Jesus, na noite que foi traído, ele celebrou a ceia. Né? Então a cura para aquele que foi traído, ela vem através da comunhão dos santos. Por isso nós dizemos: não deixe de congregar, não deixe de estar junto, né, com a igreja. Por quê? Porque a comunhão dos santos, né, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Né? Lucas 22, verso 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. Então aqui a palavra de Deus, ela não está falando sobre a cura para o traidor, ela está falando sobre a cura daquele que foi traído. Então a comunhão dos santos, ela é cura para aquele que foi traído. Né? Então, por isso, né, o poder de Deus se manifesta na igreja. Né? Na igreja está quem tinha medo, quem era amargurado, quem era triste, quem era rejeitado, quem foi traído. Mas o poder de Deus renova todas as coisas. Amém? E na igreja estão os lavados e remidos do sangue de Jesus, cheios do poder de Deus, da graça de Deus, da renovação do Senhor. Amém? Aplauda, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E por isso nós precisamos, né, abrir o nosso coração. Então, às vezes, vem chegar um irmão e diz assim: eu tenho muito medo disso, daquilo, tal. Aí o outro irmão que foi curado, ele nunca nem dizer que ele tinha medo. Ele falou: vamos orar, tal. Mas abra o seu coração, irmão, diga aí, você também tinha medo.
Aí vem chegar um irmão assim, eu estou tão amargurada porque aconteceu isso, olha. Aí o irmão lá que ouviu lá também foi curado da amargura, mas não fala nada. Tem medo até de falar que teve amargurado já, teve amargura na vida. Mas fala, olha, o Senhor me curou. Há poder no sangue de Jesus para curar, para libertar, para transformar. Por isso, creia no poder do Senhor na sua vida. Amém, irmãos? E essa luta é uma luta diária. Veja Salmo 44. Salmo 44, verso 22. 44, verso 22. Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Né? Então, o que significa o quê? Você vai lembrar, né, que você foi perseguido, que você foi rejeitado. Né? Você vai precisar ministrar aquilo, compartilhar daquilo que Deus fez na sua vida. Né? Só que, de que maneira você vai lembrar? Você vai lembrar, eu também. Né? Você vai lembrar voltando para o poço? Ou vai lembrar Deus te salvando? Como é que está a tua lembrança dos sofrimentos da tua vida? As lembranças estão te levando para o poço? Estão te levando para o poço a um processo que precisa te levar para a cura. Amém? Mês que vem, nós vamos ter o seminário de cura. Né? Na nossa igreja, nós ministramos esses dois pontos, que é o que? A libertação, né? E a cura. Para quê? Para que você tenha a fé e a confiança, né? E não tenha medo de enfrentar as lutas da sua vida, os males que você passou. Amém? Né? Porque o poder de Deus traz a luz, de maneira que você lembra e não cai de novo. Você lembra, mas é restaurado. Você lembra do poder de Deus que te tirou o medo. Você lembra do poder de Deus que tirou você da amargura. Você lembra do poder de Deus que tirou você da rejeição. Amém? Está entendendo, irmão? Esse é um caminhar. E Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 24, a gente fala, aqui a gente já está após a ressurreição, né? Atos dos Apóstolos, e após o Pentecostes, ou seja, havia já descido o Espírito Santo, e foi evidente para toda aquela cidade de Jerusalém, e multidões viram, né? 5.000 almas se converteram a Jesus naquele dia do derramar do Espírito Santo, onde eles falavam nova língua, profetizavam, proclamavam o nome do Senhor. Mas passou alguns dias e Pedro e João foram presos porque curaram um coxo que estava na porta do templo. Foram presos pela bondade, quer dizer, depois da ressurreição, depois do Pentecostes, a perseguição estava lá. Então, muitos cristãos começam a pensar, mas agora, eu já sou batizado, eu sou renovado, recebi dom do Espírito Santo, e ainda tenho que enfrentar a rejeição? Irmão, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Entregues à morte, não significa que a gente morre todos os dias. O Senhor nos livra da morte todos os dias. Amém? Pedro e João foram presos, mas quem soltou? Os anjos do Senhor soltaram eles. A maldade continua agindo, tentando prendê-los.
mas o poder de Deus traz a libertação. Amém? Por isso, confie no poder de Deus para a libertação. Né? Ainda que angústias, sofrimento venham sobre a sua vida, creia no poder de Deus que vai dar a salvação. Amém? E aí você pode continuar confiando no Senhor, porque Ele traz a bênção, traz a cura. E quando Pedro e João foram libertos, eles se apresentaram para a igreja. Né? Isso está em Atos capítulo 4, verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissesse por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Aleluia. Então aqui não era só murmuração, era ameaça. Servos do Senhor, ungidos, ministros de Deus, estavam sendo ameaçados. E o que eles fizeram? Ficaram morrendo de medo? Oraram ao Senhor. Servos que foram presos, Pedro e João, eles foram e procuraram os irmãos. Amém? Apóstolos, servos do Senhor, mas procuraram a comunidade, a união, a igreja, e reuniram a igreja para orar. Amém? Ou seja, para vencer as ameaças, nós precisamos de oração e união em o nome do Senhor. Amém? Jesus diz: bem-aventurado sois vós quando vos perseguirem e maldisserem a vós por causa do meu nome. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. É difícil de entender essa bem-aventurança. Significa que, mesmo na perseguição, nós temos a bênção de Deus. Amém? É para nós sabermos que nós temos a bênção de Deus, mesmo nas dificuldades, meu irmão. Mesmo na adversidade. E aqui eles continuaram: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E eles, tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Veja, eles não tinham passado pelo Pentecostes? Eles não tinham sido cheios do Espírito Santo do Senhor? Mas por que depois que eles oraram e clamaram, buscaram, eles ficaram cheios do Espírito Santo? É a renovação, meu irmão. Houve um derramar
novamente, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Isso significa que o derramar do Espírito Santo não acontece uma vez só na sua vida. Está entendendo, irmão? Conforme o seu caminhar diante de Deus, você vai sendo cheio do Espírito Santo. E depois acontece o quê? Você é cheio do Espírito Santo. E depois acontece o quê? Você é cheio do Espírito Santo. Prossigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há muito para receber de Deus. Há muito para receber de Deus. Há muito para aprender de Deus. Há muito para ser curado pelo Espírito Santo. Há muito para ser transformado pelo poder de Deus. Não fique parado. Continue a buscar ao Senhor na sua vida. Quem tem mais para receber de Deus? Mais cura, mais transformação. Ser cheio do Espírito Santo. Vamos ver você ficar em pé. Ore ao Senhor.